ler com vocês um texto que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, a oração de Ezequias. O texto diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, guarda essa palavra no teu coração. Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Até aqui. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos falar com Deus em oração. Oh Deus maravilhoso, Deus criador do céu e da terra, Tu és um Deus santo, bendito e poderoso. Nós queremos agora, Senhor, diante desta palavra, extrair dela, Senhor, aquilo que o Teu Espírito tem para nós hoje. Que esta palavra seja, como sempre, viva, que ela seja eficaz, que ela possa fazer aquilo que ela precisa fazer, que é transformar-nos a cada dia, transformar cada vida a partir de mim, Senhor. Que nós possamos a cada minuto na Tua presença receber graça, receber a autoridade do Espírito Santo, e que a Tua igreja, Senhor, tenha os olhos espirituais abertos, que nós tenhamos sabedoria para usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, através da Tua palavra. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Esse texto é um texto conhecido, né? Inclusive a Lu pregou aqui sábado, último sábado, com graça, se não me falha a memória, e ela focou na arruma a tua casa, e isso foi um ensinamento para nós. Só que hoje, dentro desse mesmo texto que nós estamos falando em oração, quero focar aqui nas palavras do rei Ezequias, e nessa palavra que ele fala com Deus: lembra-te. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa oração é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo e faço à igreja. Por que Deus respondeu tão rapidamente a oração do rei Ezequias? Por que, queridos, que foi tão rápida? Porque Deus não costuma responder assim. Então é algo para que nós venhamos a meditar. E aí eu fui olhar e ler o contexto do rei Ezequias, a história dele, o porquê que as coisas aconteceram, porque tudo tem um porquê, nada é por um acaso. Assim como Josafá, quando naquele momento, no pior momento talvez do seu reino, quando ele estava sendo ameaçado, Deus usou um profeta no meio da congregação para falar com o seu povo: olha, meus queridos irmãos amados, nesta peleja vocês não vão ter que pelejar. Glória a Deus. Eu estou na frente. Aleluia. O Senhor estava lutando aquela batalha. Mas por que aquilo aconteceu?
tudo que acontece em nossas vidas tem um porquê, tem um antecedente. Nós plantamos, a igreja plantou, Israel plantou, para que a partir daquele momento as coisas viessem a acontecer como aconteceram aqui. E uma coisa que eu quero deixar claro para a igreja, queridos, é que quando eu pego um texto, ou qualquer pregador pega um texto do Antigo Testamento para exemplificar aquilo que Deus quer fazer, eu quero que você volte a tua cabeça, o teu pensamento, os teus olhos para a igreja, porque o que Deus fez com Israel, as maravilhas, os ensinamentos e até a questão da disciplina que nós vemos nos textos bíblicos do Antigo Testamento, é um ensinamento para a igreja, e tem tudo a ver com a igreja, ainda que a igreja vive num outro contexto. Eles estavam aqui vivendo no contexto da lei de Moisés, os 5 primeiros livros da palavra, da Bíblia, e a igreja, ela vive a partir daquilo que Jesus deixou para a sua igreja. Porém, a essência, os ensinamentos, eles ficam como exemplos para nós. Então, todas as vezes que eu penso na história de Israel, eu penso na igreja, eu penso naquilo que Deus está falando com a sua igreja. Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos. 25 anos. E aí você pode pensar, nossa, mas que jovem. Jovem, mas sábio. Não tem nada a ver a idade. Muitas pessoas falam, tem que ter experiência, tem que ter... É claro que isso ajuda. É lógico que os anos de vida, os anos de experiência ajudarão qualquer pessoa naquilo que ele tem que fazer, naquilo que Deus, no lugar onde Deus o colocou. É claro. Só que uma coisa eu aprendi olhando para o rei Ezequias, o foco hoje é o rei Ezequias, é que ele não olhou para o seu passado, ele não se diminuiu, ele não olhou para o que o seu pai fez. Não, ele entendeu o momento que ele estava vivendo e ele teve a humildade de olhar para o seu povo, de olhar para aquilo que estava acontecendo e entender que não há outro caminho, mesmo que ele não tivesse experiência nesse momento. Ele entendeu que não tem outro caminho a não ser nós nos voltarmos para Deus, glória a Deus, o verdadeiro Deus. Porque no contexto de Ezequias, infelizmente, como na maior parte da história de Israel, e também na igreja, a idolatria, uma idolatria que era disfarçada, que estava sendo ali, estava colocada ali há muitos anos, de diversas formas, ela ainda estava lá. Só que Ezequias, mesmo na sua inexperiência, ele olhou para o momento do seu povo, ele entendeu a autoridade que ele tinha e o poder que ele tinha, e ele foi humilde diante do Senhor e olhou e falou: não, nós vamos mudar tudo isso daqui, vamos mudar tudo, está tudo errado. Com 25 anos, meu irmão. Então não coloque, não dê desculpas por causa da sua idade, as cabeçadas, entre aspas, que muitos jovens dão. Porque eu não tenho experiência. Não, busque em Deus, busque sabedoria no Senhor, ore, como nós estamos falando aqui, tenha compromisso com Deus, e você vai ver que o Senhor vai te abençoando a cada dia, a cada ato que você tem, a cada pensamento, a cada instante. O Senhor vai abençoar a tua vida, independentemente da idade que você tem. Começou a reinar no ano 716 antes de Cristo e reinou até 687 antes de Cristo, vem em uma ordem decrescente. Ele reinou 29 anos. E esse fato aqui provavelmente aconteceu no ano 672 antes de Cristo. Uma outra questão importante, queridos. Israel, vocês sabem que o reino aqui já estava dividido. Depois de Salomão, o reino de Israel
foi dividido entre dois reinos, reino do norte e reino do sul. Eu vou entrar aqui nos detalhes, vocês já conhecem a história. Israel do norte, as 10 tribos, se afastaram com os seus reis, com toda a sua maneira de cultuar, e o principal motivo, a idolatria e a desobediência, fez com que Deus permitisse que naquele momento, no ano 722 a.C., o Império Assírio viesse e destruísse Israel. E é interessante que nós, olhando para esse momento de Israel, lá na frente, quando você vê Jesus conversando com uma samaritana e os seus discípulos assim assustados, olha, como pode ele estar falando com uma mulher e ainda samaritana? Por quê? Porque eles não conversavam com os samaritanos, exatamente porque a Síria, que invadiu, que destruiu Israel, trouxe para aquela terra pessoas de outras nações, as quais eles haviam já dominado, e trouxeram, e ali aconteceu uma mistura. Então, para os judeus de Judá, da região de Judá, com capital em Jerusalém, os samaritanos, o povo de Israel do norte, era impuro. E Jesus quebrou vários paradigmas. Para Ele, para Cristo, irmãos, o nosso Senhor, não existe homem, não existe mulher, não existe judeu, não existe grego, não existe gentil, não existe escravo, não existe liberto. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aleluia. Nós fazemos parte para Cristo. Não existe, esse é puro, esse é impuro, esse nasceu no Japão, esse é americano, esse não. Ele olha para a minha vida, para a tua vida com amor. Ele te entende, ele sabe, ele jamais vai discriminar. Ele jamais vai olhar para você com um olhar de desdém. Jamais. Por isso que nós estamos falando aqui. Ore, abra o teu coração ao Senhor, coloque as tuas razões, fale com Deus, busque essa transformação na tua vida, que tem que ser diária. Lembra-te, como o rei Ezequias colocou, mas lembrar do quê? E eu fiz aqui algumas anotações, a partir da história de Ezequias, que você vai encontrar lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, e também no livro de 2 Reis. Não há, em primeiro lugar, queridos, não há maldição hereditária. Não há. Isso é algo espiritual que Satanás, demônios, querem colocar na cabeça das pessoas. Não existe maldição hereditária. Se alguma coisa está acontecendo na tua vida, que você está percebendo, poxa, isso aqui aconteceu com meu pai, isso aqui aconteceu com meu avô, quebre isso em nome de Jesus. Não precisa ir em culto, não precisa jogar sal grosso na tua cabeça, não precisa você receber uma rosa ungida, não precisa participar de várias reuniões de passe, não precisa ir no candomblé, na umbanda, na igreja católica, não precisa ir em qualquer igreja evangélica, não. Você tem autoridade no nome de Jesus, de falar, em nome de Jesus, está quebrado, está aniquilado. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Aleluia. Entenda isso de uma vez por todas. Não carregue uma maldição que não é tua. O que Ezequias entendeu, irmãos? Acaso seu pai foi um idólatra, foi uma pessoa má, e ele entendeu, ele olhou, não, eu vou adorar, eu vou servir ao Deus de Israel como tem que ser servido. Está quebrado, eu não vou participar daquilo que ele fez, não vou fazer o que ele fez, eu vou andar nos caminhos do meu Deus. Glória a Deus. Show, caramba, shoia, nara. Aleluia. Primeiro, em segundo lugar, queridos, ele teve a iniciativa de iniciar uma reforma. Pense agora como igreja, você é a igreja. Pense como igreja agora. Ele olhou como igreja e falou, está tudo errado.
errado. O culto não está sendo para Deus. O culto está sendo para outros deuses. Quais são os deuses que estão sendo cultuados em muitos lugares e talvez aqui? Quais são esses deuses? Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos cultuando a Deus, como nós estamos orando, como nós estamos louvando. Será que o nosso coração ele está totalmente voltado para o nosso Deus? Essa é a pergunta. Você quer que a sua oração seja respondida? Você quer? Eu quero. Glória a Deus. Comece agora uma história com Deus diferente. Aleluia. Comece uma reforma nesse templo aí que é o teu corpo. Comece uma reforma, comece a tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque está cheio de ídolo ainda aí dentro. Está cheio de ídolos ainda dentro de nós, que nós precisamos tirar um por um, para que a nossa oração seja respondida. Glória a Deus. Terceiro lugar, amados, ele exortou os levitas a se santificarem. Sem santificação ninguém verá a Deus. Você pode frequentar todos os domingos, você pode orar na tua casa, você pode jejuar, você pode subir monte, você pode fazer o que você quiser. Se a tua vida não estiver no altar do Senhor, em santificação, isso não vale nada para Deus. Para o Senhor e para Paulo, sabe o que chama isso? Mente cauterizada. Romanos capítulo 1. O que é uma mente cauterizada? Eu falo isso aqui com vocês direto, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus colocar o que precisa ser colocado no teu coração. O Senhor fala conosco, perdoe. O Senhor fala conosco, ajude. O Senhor fala conosco, se entreguem. O Senhor fala conosco, nós não somos o centro. Eu não sou o centro dessa igreja. O Senhor Jesus é o centro. Aqueles que tocam aqui não são o centro dessa igreja. O centro dessa igreja é Jesus Cristo. Vocês que estão nos escutando, você que está aqui sentado, você não é o centro dessa igreja. O centro dessa igreja é Cristo. Ele exortou para que os levitas, sabe quem eram os levitas? Eram aqueles que adoravam a Deus, aqueles que tomavam conta do templo, limpavam o templo. Eles estava queimada uma luz, eles iam lá, colocando nos dias de hoje, eles iam lá e trocavam. E na hora da adoração, eles estavam todos preparados. Amém. Com reverência. E ele exortou, nós temos que nos santificar. Glória a Deus. Nós temos, vocês, levitas, e toda Israel, como nação, nós precisamos nos santificar. Em quarto lugar, ele reestabeleceu o culto verdadeiro a Deus. A verdadeira adoração voltou. Vocês já pararam para pensar o significado daquilo que eu falei agora? O que é a verdadeira adoração? O que é, queridos? Como é a verdadeira adoração? Eu vou dar aqui o meu parecer. É você, todos os dias, se preparando para adorar, pedindo a Deus que tome conta dos seus pensamentos, dos seus atos, daquilo que você está fazendo, no teu trabalho, no teu andar, no teu agir. Isso é adorar. Porque quando você coloca o teu pé neste lugar, quando você vem com essas intenções no seu coração, quando você coloca o pé neste lugar, independentemente do que você faz aqui, se você é ouvinte ou se você participa aqui tocando, falando ou colocando água, seja lá o que for, você se entrega. Na hora do louvor, você entende o que você está cantando. Na hora da palavra, você entende o que está sendo ministrado. E você diz, eu preciso melhorar. O teu pensamento
fica no que você precisa fazer amanhã. O teu pensamento na hora da adoração não fica olhando para o lado, no sentido de ficar prestando atenção no que está acontecendo. Não, o teu pensamento está focado no Senhor. Você não está nem aí se você começar a chorar porque você está adorando. Você não se importa o que estão pensando porque você está adorando. Mas é uma preparação. Isso tem que vir, tem que acontecer todos os dias. E foi isso que Ezequias fez. Ele restabeleceu o culto verdadeiro a Deus. Em quinto lugar, ele restabeleceu a festa da Páscoa. Olha, queridos, o estado que esse povo estava. A principal festividade, a principal lembrança de um povo estava sendo esquecida. E ele, como líder, 25 anos, restabeleceu a festa da Páscoa. A displicência em relação aos memoriais é um fator, ou um dos fatores, que leva um crente a se afastar de Deus. Eu não quero aqui que você idolatre o culto de Santa Ceia. Não é para ser idolatrado, mas é para ser respeitado. Ah, mas é como se fosse qualquer outro culto. Não. Nós estamos aqui fazendo o quê? Lembrando da morte que nos trouxe vida. Amém. Glória a Deus. O que eu estou vendo, queridos, como pastor? As pessoas não estão ligando se é culto de Santa Ceia, se é culto de domingo, se é culto no sábado, se é na quinta. Eu não estou nem aí. Eu vou quando eu quiser. Eu vou quando eu tiver vontade. Ninguém manda na minha vida. É isso que eu estou percebendo, queridos. Muitas pessoas não têm compromisso. Olha, de novo eu quero chamar a tua atenção. Olha para o que aconteceu no período de Ezequias e olha para a igreja. Pensa na igreja. O que Ezequias fez, queridos? Tudo, querido, está voltado para o reino de Deus. Aleluia. Para aqueles que são chamados, para aqueles que entendem o Evangelho. O que tem que estar em primeiro lugar na tua vida é o reino de Deus. Aleluia. Quando é que a igreja vai entender isso? Quando, queridos, quando nós vamos ter esse compromisso de verdade, de dizer, não, o que está acontecendo não importa, eu vou adorar primeiro. Aleluia. Eu vou adorar primeiro o que está tendo lá naquele lugar. Não precisa, eu estou falando, não precisa ser aqui, mas eu quero que você tenha um compromisso com a igreja de Jesus aqui na terra, porque além de ser igreja, nós nos reunimos como igreja. Se você acha que aqui não está legal, procure um lugar, mas não se afaste da igreja, não se afaste da congregação invisível que só Deus conhece, porque você vai morrer espiritualmente. As atitudes, em sexto lugar, amados, as atitudes de Ezequias geraram um avivamento no culto em Israel. Rapidamente, ele coloca para mim 2 Crônicas, capítulo 30, 26 e 27. Queridos, olha o que esse homem fez. 2 Crônicas, capítulo 30, 26 e 27. Assim houve grande alegria, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém. Então os levitas, os sacerdotes se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Isso daqui é momento de culto a Deus, momento de culto, celebração, a presença de Deus
naquele lugar, por causa de uma oração sincera, por causa de uma vida em santificação. Acabaram, queridos, em sétimo lugar, com a idolatria. Eu já falei aqui sobre idolatria, como isso é algo que dói em nossos corações, porque a maioria dos crentes, eles olham para uma estátua e acham que idolatria é isso. É você olhar para aquela estátua e, dependendo de como a pessoa entende, ela está idolatrando. Mas eu quero contar uma história para vocês, rapidamente. Aqui no nosso país e em muitos outros países, na Idade Média, a maioria das pessoas, elas não sabiam ler nem escrever. A maioria. E a Igreja Católica, ela dominou, sempre dominou a Idade Média toda, e ela continua aí. Até o Concílio Vaticano II, nos anos 60, a missa, ela era realizada em latim e com o sacerdote voltado para o altar. Amados, vamos pensar aqui. A maioria das pessoas não entendiam nada. Então, uma pessoa simples, ela olha para uma imagem, o que ela vai fazer? Ela vai falar com a imagem, porque ela não está entendendo nada que está acontecendo no culto. Hoje as coisas mudaram. O padre, ele prega. Muitas igrejas estão recebendo, muitas igrejas católicas estão sendo avivadas por causa da palavra. E aquelas estátuas não têm significado nenhum para a maioria das pessoas, apenas representa uma memória, alguém que viveu. Mas eles não olham mais, eles não têm aquela... não olham mais como um Deus, e sim como uma referência de alguém que existiu. E nós, queridos, vamos falar de nós. Quantos ídolos nós temos? Quantos ídolos nós temos? Eu conheço cristãos evangélicos que idolatram bandas. Nossa, esse cara é o Deus da guitarra, esse toca um baixo, nossa, esse daí canta, que olha a voz. O culto é para quem? O culto é para quem? O homem falou assim para o outro: quarta-feira nós temos culto de libertação, quinta-feira nós temos fogueira santa, sexta-feira nós temos culto de não sei o que, culto dos empresários. Aí o outro falou assim para ele: quando o culto for para Deus, você me convida então. O culto é para o Senhor, queridos. Quantos ídolos nós temos? Quem nós idolatramos? O povo voltou a ofertar. Eles tinham parado de ofertar. Mas a partir da reforma de Ezequias, a partir do que estava acontecendo, o povo voltou a ofertar. Eu quero fazer uma pergunta à igreja, para você que não oferta. Como você acha que nós pagamos a luz? Como você acha que nós pagamos a limpeza? Como você acha que nós pagamos a água? Como você acha que nós mantemos missionários? Como você acha que nós mantemos o sítio que nós temos, que dá uma despesa que eu não vou nem falar aqui, muitos sabem quanto é? E por que não ofertar? Por que não? E uma coisa que eu quero que você entenda: você que é conhecedor da palavra, você que entende, que tem um chamado, quando você não oferta, você está se rebelando contra o reino de Deus. Não olhe para aqueles que prosperam lá fora. Depois você lê o Salmo 73 na sua casa. Não olhe para aqueles que prosperam. Não olhe para o mundo secular, querido. Você está na igreja, você é a igreja. Você tem que entender o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Glória a Deus. Você está se rebelando contra o teu Deus. Eu estou falando para aqueles que podem e não fazem.
Uma coisa eu quero também deixar claro aqui. Quando você decide no seu coração, como Ezequias decidiu, servir a Deus, fazer tudo aquilo que ele fez, todas as reformas, pode ter certeza que alguém vai ser levantado pelo inimigo para te desanimar. Alguma coisa vai tentar te parar. Mas quando você entende essa palavra, pode ter certeza que o Senhor vai lutar por você. Glória a Deus. Que o Senhor vai abrir portas. Aleluia. Que o Senhor vai confundir os teus inimigos. Que tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que tem que vir às tuas mãos, vai chegar. Pode ter certeza. Senaqueribe, o rei da Assíria, que já tinha derrotado Israel do norte, se levantou contra Ezequias. Mas o texto bíblico, irmãos, relata aqui. Sabe o que o Senhor fez? Ele mandou um anjo. Amados, ele mandou um anjo só destruiu um exército. Olha o poder que o nosso Deus tem. Ele nem foi, ele falou assim: vai lá, você, pode ir lá, acaba com aqueles idólatras, pode acabar, porque eles tinham afrontado o Deus de Israel. Eles tinham afrontado o Deus de Israel. Porque quando nós afrontamos um escolhido do Senhor, quando nós queremos derrubar a quem Deus tem levantado, nós estamos afrontando o próprio Deus. E foi isso que aconteceu com Senaqueribe. E depois do milagre, o avivamento continuou. Mas uma coisa que nós temos que lembrarmos sempre, irmãos. Em 2 Crônicas 32, 24, diz que o orgulho e a soberba entraram no coração de Ezequias. Diante de tantas maravilhas, de tantas bênçãos, isso é um risco que nós corremos, de achar que somos nós que estamos fazendo, e não é. Quando você dá o seu melhor louvor, quando você faz para o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que está usando a tua vida. Glória a Deus. Nós somos iguais, queridos, iguais. Quinta-feira a Bruna ela deu aqui, a Bruna Araújo, ela deu neste altar o seu melhor louvor. E o Senhor falou com ela: estou ouvindo as tuas orações. Por quê? Porque adorou de verdade. Glória a Deus. Eu concluo dizendo: a oração de Ezequias teve resposta imediata por causa da sua história com Deus. Diante de uma situação tão grave, eu pergunto: será que eu tenho uma história com Deus? Será que eu posso falar para o meu Deus: lembra, Senhor, lembra? Será que nós podemos falar isso? Será que nós temos um histórico com Deus ao ponto de que a nossa oração seja respondida na hora, como foi respondida a oração de Ezequias? E o engraçado, irmãos, como Deus faz. Deus não o curou instantaneamente. Falou para o profeta, falar para ele: prepara aí uma pasta de figos, e passa na úlcera que ele tem. E eles fizeram isso. Nós temos que entender os propósitos de Deus. Não murmurarmos, não reclamarmos, mas ter um coração sempre grato. E que você possa, na tua oração, falar assim para o nosso Deus: lembra-te, Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos. Amém? Amém. Que Deus seja louvado.